O protestantismo, ele surge naquele período, né, que vem de Renascimento a Iluminismo. Então, é um período em que a gente tenta resolver as coisas com a razão. E qual é a parte complicada? A parte complicada é que, assim, a Bíblia é um livro de fé. E o fato de usarmos a razão não significa que a nossa razão também não está infectada pelo pecado. Não vamos esquecer, né, que o homem inventa o avião e o homem também inventa o avião de guerra. Entende? Né? O homem descobre o átomo e o homem faz a bomba atômica. Então, não sei se dá para perceber que, assim, o mesmo homem iluminado é o homem sombrio. Então, a razão, né, já que a gente saiu da era das trevas e entrou na era da razão, era para o homem se tornar melhor. Não está aparecendo. Entende? Então, é um tipo de coisa que, assim, quem quiser pegar esse caminho, que pegue. Mas eu não vejo, tanto que a minha sugestão, não sei se as meninas lá no grupo de teologia acompanharam o e-mail que eu mandei para o relator da comissão, né, de revisão da nossa declaração doutrinária. Que eu, por exemplo, sugeri que onde está escrito que a Bíblia é um livro que é autoridade em matéria de religião, que deixe claro que não é um livro de ciência. Porque só dizer que ela é autoridade em religião e não negar que ela é autoridade em ciência pode dar margem para alguém dizer que o que a Bíblia fala, né, pode ser testado cientificamente. E aí é complicado, porque a ciência muda. Tem uma defesa hoje, tem uma defesa amanhã, tem outra defesa amanhã, e a defesa de um caso é a derrubada de um outro. E desde quando a gente conhece o texto sagrado, no princípio criou Deus, céus e a terra. A Bíblia não está preocupada de dar satisfação para ninguém. Você ia falar alguma coisa, João? Sim, pastor, mas por que essa renovação? Se nós temos uma fé e cremos no livro e na Bíblia, e ela não muda, por que eles estão mudando alguma coisa? Eles quem? Essas declarações, elas são refeitas. É porque a declaração doutrinária, né, eu estou montando um curso online. Estou abusado. Trajetória Batista, princípios, doutrinas e história. E aí, o que acontece? A declaração doutrinária, ela não é a norma da nossa fé. Ela é um indicativo daquilo que a gente deve crer. É como, por exemplo, se vocês que estão estudando sobre batistas, vocês vão perceber que, assim, o que é a confissão doutrinária? É um modo enxuto de dizer aquilo que a gente acredita. Sim, mas há uma mudança de tempo em tempo, né? Uma correção, por exemplo, agora o pastor está dizendo sobre a ciência, inclusive. Que não, mas ciência, declaração doutrinária é outra coisa. Não está falando sobre a declaração. Isso, eu falei sobre a declaração doutrinária como sugestão que pode não ser acatada, né? Porque talvez tenha no nosso meio alguém que defenda que a Bíblia é livro de ciência. Não duvido disso, não duvido de nada no nosso arraial, né? Depois do dia que eu vi uma igreja postar no Facebook que ela recebia e emitia carta de transferência, né, de membros homoafetivos e com questão de batismo e tudo, e detalhe, assim, em tão curto espaço de tempo, eu não estou dizendo que o futuro da Igreja Batista não vai ser assim, mas eu achei que estava recente demais. E aí, nesse caso, assim, e aí a gente tem uma criação de uma coalizão conservadora, que, assim, enquanto a gente tem uma linha progressista na denominação, a gente tem uma linha bem, eu não vou dizer, acho que é mais do que conservadora, né? E assim, tudo entre nós. Por quê? Porque a gente não chega a ter olha, a gente só pensa isso aqui. Não, a declaração doutrinária assim, na caminhada da nossa história, a gente vem interpretando a Bíblia desse jeito. E aí a próxima geração, o que me para é dúvida, porque boa parte dos crentes nunca leram a declaração doutrinária. Se bobear, deve ter pastor que nunca leu a declaração doutrinária. Se bobear, né? Porque eu faço votos que tenha lido. Então, nesse caso... Não. Para ganhar ponto tem que ler mesmo. Agora eu estou falando de ler. Ganhando ponto, a gente vende até a mãe. Agora, o que eu estou dizendo aqui... A mãe não, tá bom. Aí, nesse caso... A sogra vende, né? Então, por exemplo, nessa situação, o Joelson,
a declaração doutrinária, ela não é intocável. Justo, mas o que eu entendo é o seguinte: se fosse baseado na Bíblia, que é aquela palavra que não muda, ela é interpretada. Né? Então, a Bíblia não muda, a Bíblia continua dizendo. Agora, quem disse que você, de repente, não pode estar tendo você não pode estar aumentando ou diminuindo o grau da sua lente? Esse é o caso. É como eu disse, por exemplo, não tem nada a ver com declaração doutrinária. Agora, você acha que as pessoas que foram excluídas porque chutavam uma bola na parede, você acha que as pessoas que a excluíram não achavam que estavam obedecendo a Deus? Hoje a gente vai falar assim, mas isso é absurdo. Ué, naquela época não era. Aí vamos pensar, por exemplo, os batistas escravocratas. Hoje não soa como absurdo uma pessoa escravizar outra? Mas os colonos norte-americanos que vieram para o Brasil, eles vieram depois de perder na Guerra da Secessão, né? E por quê? Porque eles eram o lado derrotado, que eram a favor da escravatura, e o lado vencedor é o lado que era contra. E eles vieram para cá um país que dava liberdade para eles, embora fosse um país católico, mas um país que a escravatura era tolerada, não era tolerada, era oficial. Então o que acontece? Aí você olha para uma situação dessa e vê assim, hoje é absurdo, mas houve um tempo na história dos crentes que não era. Os protestantes, por exemplo, que mataram os índios nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, cresci vendo os filmes, né, de cowboy e tal, eu tinha revólver de espoleta. É engraçado, né? Eu tinha revólver de espoleta e hoje não fico dando tiro nos outros. Hoje as crianças não podem ter revólver de espoleta e dar tiro nos outros. Aí nesse caso, mas não é outra coisa. Então, voltando para cá, nessa situação, por exemplo, eu achava mó barato. Só que observa bem, os cowboys eram aqueles caras que vieram de lá da Europa para a tal da Nova Inglaterra, tementes a Deus, servos de Deus, e vão matar os índios, e vão escravizar os negros. Hã? Oi? Como é que é? E todo mundo está achando que está fazendo a vontade de Deus. Então, não sei se deu para perceber que assim, a questão não é, a Bíblia continua sendo a mesma Bíblia. Agora você percebe que o nosso olhar muda. O problema é que ninguém que defende, às vezes, a volta às Escrituras, consegue admitir o quanto a gente é condicionado. A gente não consegue perceber que assim, não tem a ver com o que a Bíblia diz, tem a ver com como eu enxergo o que a Bíblia diz. Porque quando eu sei que citar Paulo Freire hoje em dia, né? Estamos numa era bolsonarista, mas ainda assim, ele tem uma frase que eu gosto muito. Eu assumo ser condicionado, mas não determinado. É a minha consciência de que eu sou condicionado, né? É a minha consciência de que eu sou, imagina ele mais de perto. É a consciência de que eu sou condicionado, né? Que me ajuda a duvidar de mim mesmo, a suspeitar de mim mesmo. E é isso que me ajuda, quando ir lá para frente pregar para o povo, pensar e repensar em algumas críticas que eu faço. Por quê? Porque de repente eu estou defendendo um Deus que não é o que está na Bíblia. De repente eu estou mostrando para as pessoas que assim, houve um tempo que Deus, né, era tipo lembra do homem, não, ele não que é novo, mas lembra do homem do saco? O homem do saco vai passar e vai te levar, né? Já ouviu falar? Né? Então, aí o que acontece? Por exemplo, tem gente... Hoje em dia nem tanto, porque pregador assim o pessoal não gosta de ouvir. Mas tem gente que pinta Deus como se fosse o bicho do papão. Mas também tem gente que pinta Deus como se fosse um bobão. Deus sabe de todas as coisas. Deus entende. Deus me ama. Deus não sei o que lá. Aí eu digo, isso tem a ver com Deus? Não. Tem a ver com a imagem que se projeta de Deus, seja nos cânticos, seja nos púlpitos, seja nas uniões, não, porque não tem mais união, né? São poucas as igrejas que tem, seja nos encontros, seja no latão, né? Porque agora toda igreja tem latão. Aí tem que ser preto. E se não for preto, envolve com o negócio de preto, que tem que ser porque eu não sei. Quase que eu perguntei numa igreja que eu fui, falei assim, não, é melhor deixar quieto, porque eu vou ficar chateado comigo por causa de um latão. Exato. A maioria das igrejas agora tem. Aí nisso... E para pagar a luz, o latão apareceu. Será que é isso? Entendi. Não pergunto não, porque...
Porque vão dizer que eu sou implicante, esses negócios, pastor da antiga. Né? Eu só falo de worship com quem não conhece worship. Eles apagam os tudo, bota só um lá em cima e o latão não vai aparecer. Tô entendendo. Vai trabalhar a foto, né? Às vezes bota luz no latão, bota luz no show. É mesmo? Bota luz no latão, e aí é só começar, né? Eu quero conhecer Jesus. E tem que balançar, né? Mas vamos lá. Aí nesse cara, viu? Aí o povo vai ficar com bronca de mim. Deixa isso quieto. Né? Deixa isso quieto. Aí, mas também, imagina, olha a minha inologia. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória. Aí não dá para competir com esse negócio. Não dá, entendeu? Tô ficando velho. Então, vamos voltar para cá. Aí, nesse caso, em relação à declaração doutrinária e a Bíblia, o Joelson, se eu não respondi, por favor, disso eu posso falar com um pouco mais de facilidade, até porque eu criei um curso online. Né? Mas assim, deu para entender? Não deu? Mais ou menos? E se foi mais ou menos em quê? Eu entendi que na declaração, se for tirado, tipo assim, sobre Deus, o Espírito Santo, alguns fiquem muito aí, mas na declaração existe uma interpretação, né? Uhum. E aí, claro, deve ser cuidado. Por exemplo, isso exclui. E claro que exclui. A gente só usa a palavra desligar, mas exclui. E a diferença é que assim, não dá mais para ser, vamos ter uma reunião urgente com 6, 7 irmãos para excluir alguém e quando o irmão aparecer no culto falar que ele já foi excluído. Não vou falar. Essa ação que eu queria dar um nome, mas não vou, entendeu? E aí, assim, essa ação não se pode fazer mais. Tem que ter quórum, tem que ter não sei o que lá, tem que ter não sei o que. Hã? Legalmente? Em qual texto legal? Se você puder me dar a fonte. Tá bom? Não, desligamento a gente sabe que usa. Eu só queria saber, por exemplo, qual a fonte de não poder usar a palavra exclusão. Se você puder, me ajuda aí. Tá legal? Porque possivelmente tem a ver com o aspecto jurídico. Né? Não pode ser o eclesiástico, porque o eclesiástico não teria nenhuma interferência. Tudo indica que é jurídico. Se for jurídico, seria bom você estar fundamentado. Até para você não passar para frente essa informação sem fundamentação e um dia ficar mal. E aí, nesse caso, né, por exemplo, quando a gente vê essa questão de excluir alguém, pelo menos no novo Código Civil das Igrejas, do Dr. Gilberto Garcia, o que a gente aprende é que tem que excluir, mas com justa causa. Né? E ele usa a palavra excluir. Aí, por exemplo, com justa causa. O que é justa causa? É a questão de o seguinte, exato, motivo. E se o motivo não é um motivo justo, aí cai por terra a tal da exclusão. E, infelizmente, a gente sabe que não falta malignidade no coração humano para excluir alguém por qualquer motivo que não necessariamente algo tão grave assim. Porque eu já vi situações em que, por exemplo, fulano de tal, a gente tem que excluir. Ele não vem, não sei o que lá, tá um tempão que não vem na igreja. Beltrano de tal. Também não vem, mas ninguém nem lembra que ele não vem. E quando alguém tenta trazer o nome para excluir, desligar, quando tenta trazer o nome, mas ele precisa de ajuda, e eu fico assim... Peraí, esse aqui não precisava? Não sei, ou de repente é da panela. Nem tudo é dinheiro. Poder também tem, algumas são sem tampa. Aí o que acontece? Aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber, né? Que assim, essas situações que o direito ajuda o quê? A resguardar uma pessoa inocente de gente maldosa em nome de Jesus. Aí sim, o problema é que tem gente maldosa que vai usar o direito, né, como um artifício para se manter no lugar, para fazer algumas coisas e assim por diante. Então, é uma situação. Mas eu não sei se dá para perceber que isso não tem a ver com Bíblia e nem com declaração doutrinária. Isso tem a ver com as demandas desse tempo, em que, por exemplo, um juiz determinou que uma menina que tinha engravidado,
se casasse numa igreja mesmo ao contrário da orientação pastoral. Que, assim, para mim é um absurdo. Entende como é o negócio? Então, assim, estamos vivendo numa época... mano. Então, e parabéns porque tá cedo ainda. E é nisso, que a marca dela é nos 45 do segundo tempo. E aí, em relação a esse caso aí, qual é a parte complicada? Que é a preocupação de boa parte dos líderes evangélicos em relação ao seguinte: não, peraí, tá legal, libera legalmente o casamento gay. Claro que alguém vai dizer assim, tá liberado. Bem, eu acho estranho, né, o Supremo ver lá homem, eu não entendo nada de direito e muito mal de língua portuguesa, mas tá lá escrito homem e mulher. Não é homem, nem mulher e mulher. É homem e mulher. E conseguir interpretar ali que dá para ter união estável entre homem e mulher, eu não sei se deu para perceber, eu não tenho nada a ver com a intimidade de homem com homem, de mulher com mulher. Eu só estou falando que assim, eu acho estranho, como quem lê o texto, né, você vê que um homem pode se unir a uma mulher em união estável e lá na frente pode converter a união estável em casamento. Que foi o que muitos fizeram. Começaram pela união estável, muitos gays fizeram isso e depois foi para casamento. Sendo que a Casa Legislativa não se chama STF. E aí, nesse período, né, que começou a ter esse assunto, qual foi o medo de alguns líderes cristãos? De serem obrigados a ministrar casamento nas dependências da igreja, coisas do tipo, ou de receber o que nós chamamos de par. Mas, com o advento do casamento agora, né, casal homossexual na membresia da igreja. Então, essa era a preocupação, que eu não duvido muito de lá na frente isso começar, né, a ser um pouquinho mais comum de acontecer, com uma aceitação maior da igreja, né, e com uma dificuldade maior de resistência ao Estado. Mas aí você percebe, isso tem a ver com o quê? O aspecto jurídico. Tem a ver com leis que são criadas no Congresso ou leis que são interpretadas, relidas, reinterpretadas. Eu não entendo, não sei como é que o Supremo faz, né? Que assim, a gente vê o texto e eles dizem que o texto está dizendo uma coisa que assim, sou estranho, né? Mas como eu não entendo nada disso, eu só acho estranho, eu não posso qualificar. E aí, essas situações podem estar afetando a gente. Agora, em relação à questão da declaração doutrinária, a gente precisa observar o seguinte, né? Que assim, a declaração doutrinária é um modo do tipo, como é que surgem os credos? Começa a ter gente falando um monte de coisa, e aí os líderes, na maioria das vezes, os doutos da igreja, né? O clero da igreja, ou os líderes da igreja, geralmente é por aí. Não, peraí. Vamos ver o que está escrito. E aí a gente faz o credo, que quer dizer creio, né? Então, assim surgem credos, confissões, ou seja, tá todo mundo contando um monte de coisa por aí, né? Opa, vamos nos debruçar nesse assunto. Então, eu não sei se dá para perceber que a declaração doutrinária é tipo, olha, a Bíblia diz isso e a gente está vendo isso aqui. Entende mais ou menos como é que é? Só que nem sempre a igreja vai conhecer a declaração doutrinária e vai praticar a declaração doutrinária. Tem crente aí que deve ainda ter na cabeça que o verdadeiro batista, né, a irmã não usa calça comprida no culto, não pode falar aleluia, né, essas coisas todinhas. Muitas vezes a gente teve problema, né, com a questão de gente que falava em línguas, ou usava óleo, ou subia um monte para orar, quando assim, isso não diz absolutamente nada em relação a ser batista. Em relação a ser batista, é a igreja autônoma, democrática, que desconhece na eclesiologia qualquer outro oficial, senão pastores e diáconos. Então, existem coisas que são ali, raiz, são coisas que são radicais, assim, são pétreos. Exatamente. Agora, tem gente que, por exemplo, pega o quê? O modelo norte-americano. É o terno, é a gravata, né? Uma forma de culto em que você não pode expressar muitas emoções, porque não brota da brasilidade, brota do estrangeiro. Então, existem coisas que, assim, não tem a ver com a Bíblia. Tem a ver com uma tradição que foi reproduzida, porque um foi contando para o outro, e não, ser batista é isso.
A declaração doutrinária não, já é uma coisa mais fundamentada. Por exemplo, a questão da segurança da salvação. A gente tem, por exemplo, crente batista que é calvinista. Esse cara, por exemplo, a declaração doutrinária, ela não é calvinista. Tem crente batista que é arminiano, puro. O outro é calvinista puro, né? E aí, qual é a parte complicada? Eu passei a minha vida toda aprendendo na igreja batista que o crente não perdia a salvação. Agora tem uma onda boa de crente batista dizendo que crente perde a salvação. Então, não sei se dá para perceber que assim, a declaração doutrinária é para tentar lembrar, olha, o texto diz isso. E aí eles botam as referências bíblicas elencadas ali. Mas aí, como... então tá. Por exemplo, uma outra crítica que eu fiz, né, é em relação à questão do... Tem o caso do ministério pastoral, dizendo que o pastor ele tem que se dedicar totalmente à igreja, né, dependendo só de Deus, e a igreja deve sustentar o obreiro. Aí eu sugeri, qual o problema do pastor ser alguém que faz tendas? O problema é que a declaração doutrinária, ela não faz isso. E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente passa por cima desse texto. Porque ou você vai ficar dependendo de uma igreja, quando a igreja te manda embora, tu tá lascado, ferrado, né? Ou você, por exemplo, não atende a declaração doutrinária e trabalha fora. Entende? Aí, por exemplo, a questão de composição da igreja. A igreja é formada por pessoas regeneradas. Desculpa. Eles saíram do nosso meio porque não eram de nós. Tem filho do diabo na igreja, sim. Tem ímpio na igreja, sim. Tem gente que não se converteu, sim. Então eu sugeri que deve ser composta de crente regenerado. Agora, que é composta só de crentes regenerados, a igreja local, a universal, sim, eu até acredito. A local não. Tem gente que dá bandeira, tá escrachado, nem máscara usa, entendeu? Mara, eu quero até te pedir desculpa, não sei se você perdeu o raciocínio. Ele estava falando, né, e as coisas ditas aí, falar da importância do estatuto, né, do regimento interno da igreja, que a igreja esteja respaldada contra qualquer coisa que venha prejudicar juridicamente a igreja. Sim, o problema é que é o seguinte, mesmo o estatuto, né, estabelecendo como vai ser a participação dos membros, como a igreja trabalha e aquilo que a igreja ainda assim, porque o estatuto, embora ele seja, de certa forma, uma lei da igreja, ele está abaixo da lei do país. E aí, qual a situação? Dependendo do advogado, dependendo do juiz, dependendo de um monte de coisa, é que nem, por exemplo, a lei da palmada. A lei da palmada é contra o espancamento. Só que só Deus sabe qual vai ser a leitura do juiz quando eu estiver lá na frente. Dependendo da religião do juiz, quando ele souber que eu sou pastor. Tá dando para entender? Dependendo da orientação política do juiz, sabendo que eu votei no Bolsonaro. Gente, pode parecer bobeira, mas assim, eu ouvi uma frase hoje, né, que a lei é seca, mas a jurisprudência é bêbada. Entendeu? Só Deus sabe o que pode acontecer. Mas aí, quando uma pessoa se torna membro da igreja e ela se ciente do estatuto do regimento interno... O que a gente sabe é que tem membro antigo que não é ciente do estatuto, né? Deveria ser assim. Todos os membros da igreja deveriam estar cientes do estatuto e do regimento interno da igreja. Principalmente se são os líderes, né? Já que é importante, deixa só ela concluir, né? Entendeu? Então, já dá uma segurada. Eu acredito que já dá uma segurada na pessoa a pensar, né? Gente, a colega tá falando, gente. Umas 2, 3 vezes antes de agir, ou botar a igreja na justiça, alguma coisa assim. Isso, pode reparar que assim, é só a pessoa ficar descontente que ela vai para a justiça. Entendeu? E é engraçado que antes dela ir, ela diz que nunca vai fazer isso com a sua igreja, porque ela ama a igreja dela. Mas aí, quando acontece coisa X... Mas isso é uma coisa muito assim... extraordinária, porque acho que a maioria das pessoas são leigas nisso. O estatuto já dá uma segurada, entendeu? Não, as pessoas são leigas até... Mas é mesmo, pastor. A pessoa pode ser leiga, mas ela não deixa de ser má por ser leiga.
Então, o que acontece? Ela é leiga, mas ela conhece alguém que não é, ela conversa com alguém que não é, e ela pode conhecer alguém que quer ganhar um dinheiro em cima disso, que vai incentivá-la, e ela já vai começar a pensar no Camaro amarelo e vai botar na justiça, entendeu? Então, é um tipo de situação que, assim, no mundo, é o que eu sempre falei nas nossas reuniões de liderança de diretoria, gente, no mundo que existe o diabo, vamos andar direito, porque todo cuidado é pouco. Entendeu? Todo cuidado é pouco. Você direito, nego já quer a tua cabeça. Entendeu? Então. Aí, vou ganhar um processo. Mano. Aí, nesse caso, então, por exemplo, acabou que a gente foi para o caminho do jurídico, mas, Joelson, respondi ou ainda não? Respondi? Tu tá me despachando pra gente não tocar nesse assunto. Vai, Júlio César, o que você ia dizer que você falou que a Mara falou uma coisa importante? O pessoal tem muito pouco conhecimento de estatuto, da igreja, porque a igreja são duas, né? Eu entendo assim, não sei se estou errado. Igreja CNPJ e igreja corpo de igreja. Né? Então a gente tem que estar trabalhando, claro, o espiritual tem que elevar, né? É o ponto principal. Sim. Mas a igreja tem que trabalhar bem essa questão de leis, né? A lei social, a sociedade da igreja, né? Os membros, na questão da CNPJ, os membros são sócios, né? Vamos dizer assim, tem todo esse processo, esse contexto aí. Então as igrejas, principalmente aqui, mais humilde, dificilmente elas passam esse processo aí, entendeu? Então as pessoas quase não sabem nada disso. Até que saem da igreja e conversam com o advogado. Já vi situações de gente que é o seguinte, mal sabe falar e mal sabe escrever. Mas conhecer o escritório do advogado. O resto eu prefiro nem falar. Oi? Não, e a questão não é nem só ele pegar a causa. Ele vai conversar com aquele membro descontente. E imagina, fala para o membro descontente que ele pode melhorar de vida só mandando a igreja para as cucuia, até porque na cabeça das pessoas, igreja tem dinheiro, né? E se não tem, pode penhorar o que tem. Uma coisa que muitas vezes as igrejas tipo assim, colocar alguém para trabalhar na igreja e não assina carteira, não faz contrato nenhum. Aí manda o irmão pintar a igreja sem nenhuma proteção, aquele irmão vai, aquele irmão, tudo pode acontecer. Esse ainda é o que está trabalhando. O pior que é o do passeio, né? Não, mas muita chamada que acontece na igreja. Não, é sério isso, mas isso. Se tivesse uma indenização emprestada, né? Embora eu teria dificuldade, porque o próprio INSS não vê o Ministério Pastoral como um trabalho regido pela CLT. Entende? Talvez pudesse até por alguma outra coisa. Entende? Não, até porque é uma filantropia, né? Não é nem só a questão porque filantropia ou não, quem trabalha de carteira assinada para a igreja tem os direitos pela CLT. O pastor não. O trabalho do pastor é um trabalho sacerdotal. Por isso que muita gente não vai dar baixa, não vai pedir licença do serviço que tem, não vai fazer essas coisas para pastorear. Porque a gente sabe que a igreja é feita de seres humanos, a gente sabe do que os seres humanos são capazes de fazer. Entende? Aí eu lembro até de um irmão que falou assim para mim, pastor, mas tem que confiar em Jesus. Eu falei, em Jesus eu confio. Aí nesse caso, entendeu? Em Deus a gente confia. E aí, nesse caso, né, esse assunto faz a gente voltar para a questão da declaração doutrinária. A declaração doutrinária, ela diz o quê? Que o ministro da palavra, ele vai o quê? Viver do evangelho. O problema é o seguinte, tá legal, se ele não tem se ele é um autônomo, se ele é um profissional liberal, se ele é um empresário, aí ele tocou para alguém conduzir e ele só se reúne lá para ter um feedback. É uma coisa. Já vai dar uma queda porque o olho do dono engorda o porco, mas pelo menos ele ainda está numa situação. Agora, digamos, aquele rapaz que deixou colégio naval, deixou escola naval, né? Ou de repente, por exemplo, aquela pessoa que deixou uma multinacional, alguma coisa do tipo, por causa dos olhos brilhando pela fé. E aí nasce um filho, nasce outro. Então é uma situação que, assim,
isso faz com que muitos não atendam a declaração doutrinária, que diz que o pastor tem que se dedicar só para a igreja. Pode ler lá que você vai ver isso, né? Muita gente não vai atender, né? E os que atendem, muitas vezes vão cortar um dobrado, cedo ou tarde. Porque um dia você esbarra com o mais bonito. Enquanto você não esbarrar com o mais bonito, você está bem. O pastor é o mais bonito, porque ele, nesse caso, não tem muito escola. Agora, vai você contratar para uma pessoa para trabalhar na igreja e se acidenta. Mas é o que eu estou dizendo. De certa forma, a igreja parece que ela é mais preparada para se proteger dos pastores. O problema é que, assim, no quesito canalice, não é só os pastores que podem fazer. Esse é o problema, né? Então, nesse caso, não é questão de ser humano, né? É questão de ser humano. E aí, vamos tentar, né, voltar de onde nós caímos, né? E vamos tentar voltar para o primeiro amor. Então, deixa eu pegar aqui, que a minha bateria já está indo para as cucuias. E o tempo também. Deixa eu ver, no meu se são 9h35, no de você já deve ser 9h40, né? Eu sei, mas o Danielzinho está aqui, ó. Ah, é? Então, aí, 8 minutos para 9h40? Ah, aí viu? Não falei? Então, deixa eu tentar aqui de novo para a gente tocar o barco. Mas o lado bom é que, como eu estou fazendo aqui ao vivo no Facebook e no YouTube, o bom é que vai ser um outro vídeo. Vai ser sobre um outro assunto o vídeo depois. Então, deixa eu pegar aqui para a gente poder fechar a questão. Mas os pastores hoje, pastor, contam com o fundo ministerial, né? Eu sei, mas ainda assim, é diferente. É diferente porque, assim, nem toda igreja tem como dar um recurso legal para o pastor. Entende? Assim, não é uma coisa obrigatória, né? Ainda tem isso. Entende? Se a igreja estiver com dificuldade, ela vai cortar isso. E se ela não tiver com dificuldade, e as pessoas acham que assim, mas olha quantos membros o quanto os membros da igreja ganham. A gente só vai dar isso aqui para ele mesmo. O problema é que, assim, às vezes a despesa que ele tem, por exemplo, quer ver uma coisa? A questão de andar para lá e para cá com o carro. O carro do pastor faz tudo quanto é coisa. Claro, tem pastor que não. Tem pastor, meu carro não é ambulância. Mas assim, não é a maioria. A maioria, se um membro pedir, ele vai usar o carro para levar. Se é que ele não vai oferecer. Entende? Aí, nessa brincadeira, já é uma coisa extra, né? E ele vai chegar na tesouraria e vai falar assim, ó, me arruma aqui R$100 que eu gastei levando a irmã, tá entendendo? A Afrodita lá. Sim, mas a ajuda de custo, então, mas a ajuda de custo previu a levada dos irmãos para isso ou para aquilo? Esse é o caso. Porque geralmente o pessoal do dinheiro não vai fazer esse cálculo. Vai fazer o cálculo de quê? Ida e vinda de casa e igreja. Só que o pastor não faz só isso. Ele vai no contador, ele vai no banco, ele faz isso, ele faz aquilo outro, sobe morro para visitar vagabundo, filho de irmã, faz isso, faz aquilo, enterro aqui, enterro lá. Tem gente que enterra lá na Conchinchina. Não. Então, esse é o raciocínio do pessoal com o pastor. Melhor do que nada. Por isso que o pastor faz o quê? Trabalha fora. Pastor pra quê? Por isso que o cara trabalha fora. Hã? Eu estou falando isso porque tem igrejas que não estão. Sim, mas aí é o que eu estou dizendo. Por exemplo, observa bem. Olha, gente, que isso, olha, ele está gravando aqui. Aí nesse caso, olha só, brincadeira não. Aí, olha só, mole. Então, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: tudo bem que tem igreja que não tem, a gente até entende isso. Só que o que a gente está falando por exemplo, a gente quer muitas vezes uma assistência integral, mas não oferece infraestrutura para isso. E muitas vezes o obreiro romântico, não estou nem aí para a infraestrutura, porque eu quero servir o Senhor. O problema é que ele não está sozinho, ele tem mulher e ele tem filho. Se ele fosse um cara solteiro, se ele fosse um louco, beleza. Aí nessa hora o pessoal fala que tem uma mulher emburrada lá,
que não apoia o ministério do marido. Mas ela sabe o que está passando. Ele está feliz porque ele está se realizando no chamado dele. Só que quando ela fala assim, ó, tem que comprar isso. Não, vamos orar. Fala lá com o pessoal. Não, mas é porque está difícil, está com... E nessa brincadeira, o que acontece? Ela vai vendo o quê? Um monte de coisa que está acontecendo, porque ela é uma esposa como todas as outras. O problema é que a igreja acha que ela tem uma vida boa porque ela é esposa do pastor. Então, esse tipo de situação, eu não sei se dá para perceber, que isso é muito complicado. Bom seria que, assim, se todos os membros da igreja fossem pastores pelo menos uma semana, fizessem um rodízio, entendeu? Não, e aí... uma semana não. Tem semana que é tranquilo. Tem semana que é tranquilo, mais de uma semana, né? Então acontece, por quê? Porque o cara ele não calça o sapato. Então ele vai dizer que é mole. É mole. Agora, vai ser pai de pastor, vai ser filho de pastor, vai ser irmão de pastor, né? Não vou muito longe. Minha cunhada chega para mim e fala assim, Roberlano, tudo bem, você é homem de Deus, tudo tal, mas vai ficar velho. Você tem um filho. Olha como é que é o negócio. Por exemplo, quem está perto de você... Agora, quem não é seu parente e não está perto de você, mas né, rapaz? Pô, menino novo, né? Podia estar trabalhando. Assim, são os comentários que, assim, parece que, como eu posso dizer, o problema de toda a igreja se chama pastor. Se matasse todos os pastores, a igreja seria maravilhosa. E não é verdade, né? E não é verdade. Assim, somos seres humanos e maldade tem tudo quanto é lado. E eu não sei se dá para perceber. Quando o pastor é malandro mesmo, ele não passa sufoco. E quando vem um bacana para tentar tirar alguma coisa dele, esse bacana vai ficar queimado e vai sair frito da igreja. Quem já tentou detonar pastor malandro agulha, velho, deu ruim. Sabe que deu ruim. Alguns nem tentaram, porque sabe que quando vai, já levou. Aí o que acontece? São situações, só que, aí observa bem, isso é bom para a igreja? Não. Isso não é bom para a igreja. Isso ensina bons exemplos para os seminaristas? Não. Mas isso é o quê? Gente que se cria no sistema. Como assim? É o jeito que eu tenho de sobreviver nisso aqui. Então, são coisas que, assim, a gente deveria repensar, né? A nossa evidência arqueológica foi para Ascucuí, mas pelo menos a gente conversou um pouquinho sobre o ministério, né? Assim, e talvez boa parte de vocês não sejam pastores, mas seria importante parar para pensar, porque não é praga, não. Vai que, de repente, um filho de vocês se torna pastor, né? Ele tem que saber que não está mal, a situação é pecada, ministrar uma igreja não é uma tarefa fácil, vai ligar com eminentes de vários tipos. Não, eu quero escutar você quando você estiver do outro lado da mesa. Agora tá bacana. Não, então, Júlio César, o caso da Mara eu nem discuto, né? Da Rossana eu nem discuto, da Neuci eu tenho minhas dúvidas, mas você eu tenho certeza. Quando chegar lá do outro lado, a gente sempre toma um café. Mas o cara também fica cego assim, sabendo que tem. Não é cego, é paixão pelo ministério. Paixão é essa que está começando a esfriar no coração de muitos jovens. Quantos jovens você vê igual o Marcelinho assim? No meu tempo tinha uma penca. Eu estudei com um garoto de 17 anos no seminário. O cara saiu do 2º grau e já foi para o seminário. Vê hoje. E detalhe, quando um vai à frente por causa de apelo para chamar do ministério, os pais tentam convencer a não ir. Às vezes os mesmos pais que falam que o pastor tem vida boa, mas quando é o filho deles, eles não querem. Entende? É complicado. Mas não esquenta não. No seu caso, né? O caso da Mari e da Rossana eu estou tranquilo. O da Neuci eu tenho minhas dúvidas, né? Mas você eu tenho certeza que você vai. E a gente vai ver. Entendeu? Mas vamos lá, minha gente. Vamos com Deus. Perdão por ter roubado de vocês as evidências arqueológicas do patriarca. Fiquem com Deus. Oi. Hã? Não, semana que vem a gente está aí. Hã? Não. Não. Então vai ser recuperação. Vem todo mundo. Vocês sabem que eu não sou de ligar muito com o negócio de prova e nota, né? O que eu ligo é o nosso encontro. Hã? Semana que vem é 3. 3 o quê? 3? Então, não posso. Seu aniversário do meu pai, 82 anos.
Quem fica na posição... E ainda me bota com culpa, né? Porque o homem tem 82 anos. Aí, por exemplo, aí de, olha, não, detalhe, ó, vai aqui. Aí o que ela vai fazer? Tá vendo? O último dia que eu te atendi, pastor. Não. Fez, foi igual a 22, mas o culto tá marcado, que ele falou, meu culto já fez, E o Júlio César fala que eu sou Caxias. Não. Lá não tem Somebody Love, não, meu amigo. Lá não tem Somebody Love.